pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, hoje eu venho aqui para relembrar vocês, para fazer uma revisão, para a gente reforçar um pouco mais as orações subordinadas. Hoje eu vou mandar um material para vocês, através de slides, sobre as orações subordinadas, substantivas, objetivas, tá bom? Então vai estar bem explicativo no material, mas devido à complexidade do assunto, eu também quero passar alguns pontos para vocês, tá? Então só vamos relembrar alguns pontos. Então, primeiramente, que orações subordinadas são orações que dependem de outras, ou seja, nós temos um período composto por orações, onde a gente vai ter uma estrutura de uma oração principal e uma oração subordinada. É essa oração subordinada que nós estamos analisando. Lembrar que orações subordinadas, o ponto 2 aqui, eu vou pular o ponto 2, são orações dependentes, ou seja, a oração subordinada ela não tem autonomia, nem sintática, nem semântica, ou seja, nem gramatical, nem quanto ao sentido. Por isso ela precisa estar ligada a uma outra oração para que a informação ela complete o seu sentido. Então, orações subordinadas são orações dependentes, ok? E a gente vem aprendendo que essas orações subordinadas elas assumem funções gramaticais. E hoje a gente vai aprender que a oração subordinada ela também assume a função de objetos, ok? Lembrando que objetos, aqui no ponto 4, ó, são complementos verbais. A gente já aprendeu que todo complemento de verbo vamos chamar de objetos. Lembrando também que esses objetos, esses complementos verbais, eles podem ser diretos ou indiretos. Direto quando ele não vem com uma preposição, quando ele não se inicia com preposição. E indireto quando ele se inicia através, de uma preposição, ok? A estrutura, então, para a gente relembrar que nós estamos trabalhando é uma oração principal, mais uma oração subordinada. Essa oração subordinada, ela depende dessa, ela precisa estar ligada a essa oração principal. E agora ela vai funcionar como objeto, ou seja, como complemento verbal, ok? Então, pessoal, para que a gente compreenda melhor na prática, eu coloquei aqui dois exemplos, tá bom? O exemplo 1 e o exemplo 2, no qual, nas duas informações, nos dois períodos aqui, nós vamos encontrar uma oração subordinada objetiva, que pode ser direta ou indireta, ok? Lembrando que o que vai estabelecer, o que vai constituir na diferença é a presença ou não da preposição. Vamos ver aqui. Quero que você faça um regime. Temos aqui um período formado por duas orações. A oração 1 e a oração 2. Aqui eu tenho um verbo, então já considero uma oração. Essa oração aqui ela não tem autonomia. Ela não pode estar colocada, eu não posso colocar simplesmente no texto essa informação, que você faça um regime. Tá? Porque ela tem que estar ligada a uma outra informação. Por isso ela é uma oração subordinada, porque ela precisa estar ligada, ela depende de outra oração, ok? A gente vai ter aqui o verbo, onde me confirma que isso aqui é uma oração, vou colocar somente OR, oração, já que depende da outra oração, que aqui nós chamamos de oração principal. Então, já que ela depende dessa outra oração principal, que você faça um regime é uma oração. Está aqui, subordinada. Ela é substantiva, porque a gente já entendeu que ela assume o valor de um nome, ok? Já estudamos isso na nossa primeira aula. E aí, a oração subordinada substantiva. Mas olha, quem quer alguma coisa. Quero o quê? O que é que eu quero? Eu preciso complementar o sentido desse verbo querer. Quero o quê? Quero que você faça um regime. Que você faça um regime... Toda essa oração subordinada está funcionando agora, assume uma função de complemento do verbo querer. E todo complemento nós chamamos de objeto. Então, por isso, vamos colocar aqui, objetiva. Mas ainda não terminou. É oração porque tem verbo, é subordinada porque depende da oração principal, é substantiva porque ela assume o valor de um nome, como nós já estudamos, e ela é objetiva porque toda essa oração subordinada funciona, assume a função de um complemento do verbo querer.
Mas olha, perceba que aqui, ó, eu tenho a conjunção integrante que e eu não tenho uma preposição antes, aqui iniciando. Por isso, se não tem preposição, ela vai ser objetiva direta. Então, pessoal, que você faça um regime é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que objetiva? Porque complementa, porque completa o sentido do verbo querer. Por que direta? Porque esse complemento aqui, ele não está começando, não está se iniciando com uma preposição. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Lembrei de que preciso sair cedo. Então tem mais uma vez, ó. Lembrei, ok? O sujeito oculto, eu aqui, ó, eu lembrei, tá bom? Então aqui eu tenho uma oração principal. Mas quem lembra, lembra de alguma coisa. Perceba que o verbo ele já me exige a presença da preposição. Quem lembra, lembra de. Agora eu tenho a preposição. Vamos lá então. De que preciso sair cedo é uma oração subordinada, porque eu tenho o verbo aqui, ó, precisar. Toda essa oração, ela complementa o verbo lembrar. Então ela complementa o verbo lembrar, porque quem lembra, lembra de alguma coisa. Se eu disser lembrei, sim, mas lembrei de quê? De que preciso sair amanhã, ou de que preciso sair cedo amanhã, ok? Então tudo isso aqui, toda essa oração está completando o sentido dessa outra oração, desse verbo lembrar, ok? Então eu vou ter aqui uma oração subordinada, substantiva, ok? Mas qual é a função que ela está assumindo? Ela, de que preciso sair cedo amanhã, completa o sentido do verbo lembrar. Então ela funciona como um complemento desse verbo. Todo complemento de verbo, objeto. Por isso eu posso colocar aqui objetiva. Tranquilo até aí? Terminou? Não. Ela é um objeto. Ela funciona como um objeto direto ou indireto. Então, aqui funcionou como um objeto direto, porque ela não se iniciava com a preposição. Porque quem quer alguma coisa, quer algo, ok? Então, não existe a preposição. Mas quem lembra, lembra de. O verbo lembrar exige a preposição de. Então, lembrei de que preciso sair cedo amanhã. Perceba que antes da conjunção integrante que é uma marca, que é uma característica, né, também da oração subordinada substantiva, esse que ou se, antes dessa conjunção, eu tenho a preposição de, que é exigida pelo verbo. Começou então com a preposição objetiva indireta. Ok? E assim, pessoal, a gente consegue fazer uma rápida revisão, tá? E entender quando a oração subordinada ela é um objeto direto ou indireto. Quando é que ela é objetiva? Quando ela complementa o sentido de um verbo. Então ela vai ser objetiva. E ela pode variar entre direta ou indireta. Qual vai ser a diferença? Se ela não se iniciar com preposição, direta. Se ela se iniciar com preposição, indireta. Ok? Espero ter ajudado e que vocês tenham compreendido. E aí, com o material, com os slides que eu vou mandar, façam a leitura do material, façam a atividade e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Forte abraço para vocês.